Em alguns dos meus vídeos, eu sugeri que as holdings não contivessem o patrimônio de família, aquele bem onde a família reside, o imóvel onde a família reside. Ah, Franco, eu tenho imóvel, vale a pena eu ter holding para poder colocar os meus imóveis dentro dessa holding? Se não é o imóvel que você mora, talvez valha a pena, porque o imóvel que você mora tem que ficar no seu nome pessoal. E eu reitero esse meu entendimento e vocês vão entender o porquê disso logo depois da vinhetinha. Então, vamos lá? Antes de dar sequência, para você que ainda não me conhece, meu nome é Franco Mazieiro, esse é o canal Mais Direito e aproveita e se inscreve aqui que é muito importante. E obviamente, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre holdings, não deixa de acompanhar vários vídeos que eu falo aqui no canal Mais Direito. Agora vamos lá para essa perguntinha básica. Franco, não seria muito mais interessante eu colocar todos os bens, principalmente por causa de questões tributárias e questões societárias, dentro da holding, quando eu falo de planejamento sucessório, por exemplo, ou de sociedade cadeado, ou de holding bloqueadora? Pessoal, alguns desses nomes que eu estou trazendo para vocês são nomes que não são utilizados de maneira adequada dentro do aspecto jurídico, mas que eu já vi várias pessoas aqui no meu canal questionarem utilizando esses nomes. Por isso que eu fiz questão de utilizar esses nomes. Do ponto de vista técnico, não é muito adequado. Eu, particularmente, já falei isso em vários vídeos. Eu não gosto de utilizar a holding como se fosse para poder fazer a blindagem patrimonial. As holdings, elas têm um intuito muito maior do que esse, e as holdings, elas podem servir sim para proteção de patrimônio, mas elas têm uma aplicabilidade muito melhor do que só isso. E para você saber todas as aplicabilidades, não deixa de continuar aqui comigo, tá bom? De toda forma, quando a gente fala em proteção patrimonial, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que é a 8.009 de 1990, que ela dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nessa lei específica, ela tem alguns artigos que são muito legais, como, por exemplo, o artigo 1º, que ele determina: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá para qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo as hipóteses previstas nessa lei. Galera, esse ponto é o que torna impenhorável aquele bem onde as pessoas residem. Então, isso dá uma garantia para aqueles que estiverem fazendo planejamento através de holding, que mantenham no nome da pessoa física o bem que eles residem, porque essa é a única garantia que esse bem não será penhorável. Mas, Franco, se eu, por um acaso, colocar dentro da holding uma cláusula de impenhorabilidade disso, se é você mesmo que está integralizando aquele imóvel, incluindo uma cláusula de impenhorabilidade, essa cláusula tem um potencial enorme de ser desconstituída pelo Poder Judiciário. E aí a consequência seria você perder este imóvel, porque ele não teria mais qualquer fundamento legal, a não ser a penhorabilidade voluntária, que poderia ser decorrente, sim, de algum tipo de fraude. Entretanto, quando a gente fala de bem de família, não há hipótese de fraude. O bem é garantido pela Lei 8.009 e a jurisprudência é pacífica no sentido de proteger aquele bem. Quando a gente constitui uma holding e coloca com alguma cláusula, aquele bem ele deixa de ser o bem de família e passa a ser um bem com a cláusula de impenhorabilidade. Então, se ele deixa de ser um bem de família e passa a ser o bem com cláusula de impenhorabilidade dentro de uma holding, nessa hipótese, não há probabilidade quase nenhuma dessa impenhorabilidade ser desconstituída, pacífico na jurisprudência. Entretanto, nessa hipótese aqui, há a possibilidade dessa cláusula ser ignorada ou ser desconsiderada em determinado caso concreto para que o patrimônio, aquela casa, aquele imóvel especificamente, seja atingido, principalmente se a gente se referir a débitos trabalhistas, inclusive também, por que não, a débitos tributários e mesmo civis, se eventualmente ali estiverem caracterizados itens necessários para que seja uma fraude, possa ser desconstituído. Então eu, Franco, nunca sugeri
nunca sugeriria e nunca faria para algum cliente meu a inclusão do bem de família dentro de uma holding, exatamente por perder essa condição de bem de família e tornar factível a expropriação desse patrimônio. Franco, que questão tributária? Questão tributária, se você não está transmitindo nada, se você não está transmitindo esse imóvel, você obviamente não vai pagar o ITBI. Entretanto, quando houver causa-mortes, quando houver sucessão, então sim, você vai pagar o ITCD, vai pagar o advogado, vai pagar todos os requisitos sobre esse bem. Só que pelo menos até que isso aconteça, você terá onde morar, sem risco nenhum, sem correr o risco de eventualmente este patrimônio ser tomado. Então, você paga um valor um pouquinho mais alto, que na verdade são os herdeiros que vão pagar esse valor, para você ter a tranquilidade de que você terá a vida naquele imóvel sem nenhum tipo de problema. Ao transferir para uma holding, você vai pagar o ITBI, se aquela atividade for uma atividade imobiliária. Se não for imobiliária, você não vai pagar também, porque a integralização de imóvel foge um pouco dessa responsabilização de ITBI. Obviamente, sempre contrate algum advogado especializado nisso, inclusive do ponto de vista tributário também, tá? Para você não correr nenhum tipo de risco. E se você quiser atuar com isso, que você estude bastante também todas as hipóteses tributárias para saber quando há incidência e quando não há incidência do ITBI com a integralização de imóveis, porque há casos que há a incidência. E é muito importante que você saiba disso com o devido critério, com o devido rigor, para você atuar de uma maneira lícita e regular para o teu cliente. Deu para entender esse ponto então? Então, minha sugestão: não coloque o bem de família dentro da holding. Espero que tenha ajudado esses comentários a respeito de holding, e não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar outros vídeos sobre esse assunto. Um abraço forte, até a próxima!